O teresinense testemunhou uma noite violenta nessas últimas 24 horas, principalmente na região da Santa Maria da Codipe. Desde que foi morto um vigilante de uma escola lá na região, o caos se instalou no local, várias pessoas assustadas, preocupadas por conta de ações criminosas. E pelo menos 3 pessoas depois do caso do vigilante da escola perderam a vida por causa da violência. Há suspeita do envolvimento de facções criminosas nas mortes. Tiago Melo, ao vivo, traz detalhes no Jornal do Piauí, porque a Secretaria de Segurança Pública já confirmou a necessidade de uma declaração através de entrevista coletiva a respeito do caso. Tiago Melo, bom dia para você. Olá, Joelson, muito bom dia a você e a todos. A cúpula da Secretaria de Segurança está nesse momento reunida aqui no prédio, na região do bairro São Cristóvão. Dentro de instantes, as autoridades devem se manifestar. São aguardados aqui o secretário Chico Lucas, o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, Coronel Cheivan Lopes, também está aqui no prédio. A entrevista vai acontecer justamente no ambiente em que nós nos encontramos nesse momento. Desde ontem, ações intensificadas na região da Grande Santa Maria da Codipe, depois dessas ocorrências, Foram 4 mortes ocorridas de ontem para cá. A última vítima foi encontrada hoje pela manhã. Trata-se de um menino de 13 anos de idade. Ele estava num cenário de um ataque que aconteceu ontem, uma barbearia, onde 4 pessoas foram baleadas. 3 conseguiram sobreviver e esse menino não foi encontrado ontem, Acreditava-se que ele pudesse ter fugido no momento dos tiros, mas hoje pela manhã o corpo dele foi localizado em um terreno ao lado da barbearia, que funcionava também como uma residência aonde ele se encontrava. Uma escalada da violência, desde ontem as forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar marcando presença, e a informação que a gente tem agora é de 2 homens autuados suspeitos de participação nesses ataques. A gente já tem inclusive imagens das armas e das munições que foram apreendidas. Esse armamento aí, no momento em que chega aqui o secretário de Segurança, Joelson, para a entrevista coletiva, esse armamento que a gente vai mostrar possivelmente foi utilizado no ataque. Vamos acompanhar agora as primeiras palavras do secretário de Estado da Segurança Pública, Chico Lucas, falando a respeito dos acontecimentos lá na região da Grande Santa Maria, do Leonel Brizola, Parque Brasil 2. Tivemos na quarta-feira à noite o assassinato de um vigilante e ontem, na quinta-feira à tarde, uma mulher grávida de 19 anos assassinada, e depois disso, eventos que se caracterizariam como uma vingança à morte dessa mulher, uma sucessão de ataques que deixaram aí 5 pessoas, pelo menos, feridas à bala e 4 pessoas mortas. O secretário está sendo preparado aqui por sua assessoria e vai dar início aqui. Nós vamos acompanhar ao vivo as primeiras palavras do secretário Chico Lucas. Bom dia a todos. Nós estamos aqui prestando esclarecimentos à população sobre os fatos ocorridos na área integrada de segurança pública Norte 2, região da Grande Santa Maria da Codipe. Desde ontem nós estamos em diligências. Estamos instituindo o esforço concentrado, que durará um mês, do dia 5 de outubro ao dia 5 de novembro, por conta da operação Eleições. A gente tem boa parte do efetivo que se deslocou para a cidade do interior, mas desde ontem as providências foram tomadas. Então, os fatos que a gente pode narrar aqui são: nós tivemos aí uma disputa territorial entre 2 organizações criminosas, o Bonde do 40 e o PCC, onde o Bonde dos 40 atacou pessoas ligadas ao PCC, mais especificamente, uma das lideranças é o Israel, que estava ontem na sua casa, e a sua mulher foi vítima de um atentado, a Bárbara, a mulher grávida, perdeu a vida, infelizmente. E esse Israel, ele já tinha sido preso recentemente pelo DENARC, na Operação DENARC 54, no dia 30 de setembro, ou seja, ele foi preso nessa semana passada, foi solto no dia 2, no dia seguinte, menos de 24 horas depois, ele sofreu um atentado e ele desencadeou uma série de reações, atacando pessoas ligadas ao Bonde do 40, entre eles o Gilvan, que é uma das lideranças do Bonde 40, que também é tornozelado e também foi preso neste mês e tinha sido liberado com tornozeleira eletrônica. A adolescente Jennifer é prima do Gilvan, o menor Wellington é filho do Gilvan,
e todos eles, de alguma maneira, estão dentro desse contexto de guerra entre as duas facções e também uma briga familiar. Ou seja, o Israel, se sentindo atingido porque a sua mulher foi vítima, acabou atacando pessoas próximas ao Gilvan. Lógico que isso aqui a gente quer deixar claro, que a gente não vai tolerar. Desde ontem, todas as forças das especializadas estão na região da Zona Norte. Já fizemos 3 prisões, entre elas o João Vitor, que é irmão do Israel, com diversas passagens pela polícia. O José Igor, que foi preso dia 30 de setembro junto com o Israel, ou seja, o João Vitor e o Igor, que estavam envolvidos nesses atentados, foram presos no dia 30 de setembro e foram liberados no dia 2. Esses 2 já foram presos. E também o Maciel. Faltam ser presos mais 2, que é o Juan e o Israel. Nós estamos no encalço. E hoje também prendemos pessoas ligadas ao bonde do 40. Ou seja, a gente vai fazer várias operações como têm sido feitas constantemente. Tanto o DENARC, como o DRACO, como a Polícia Civil, como a Polícia Militar, estão constantemente fazendo operações na região Norte 2. Infelizmente, a gente está tendo uma dificuldade de haver a manutenção dessas pessoas presas. Ou seja, quem praticou os homicídios foram presos no mês de setembro, no dia 30, foram liberados no dia 2. Então, a gente pede aqui, faz esse clamor para que essas pessoas continuem encarceradas, porque elas são violentas, elas não têm apego à vida e elas não têm medo de usar a violência como uma arma. Estão buscando entendimento com o Ministério Público? O que vai acontecer lá, secretário, sobre esse esforço concentrado, como é que vai ser? O esforço concentrado é uma operação que a gente fez constantemente, como fizemos em Parnaíba, em Piripiri, que mostrou resultado, onde a gente faz o reforço das equipes, o reforço das ações, para justamente prender as pessoas envolvidas e fazendo também diligência junto ao Poder Judiciário para que haja o encarceramento. Sobre a pergunta do Francisco das Chagas, o Francisco das Chagas foi morto por vingança. Ele denunciou Israel. Então, Israel, esse que foi preso no dia 30 e foi liberado no dia 2, ele saiu matando desafetos. Então, ele atentou contra a vida do Gilvan, foi na casa do Gilvan, atingiu o Gilvan, atingiu seu filho, matou sua prima e foi atrás do Francisco das Chagas, que recentemente havia o denunciado e, por conta disso, ele tinha sido preso por roubo, mas também foi liberado. Então, todos os crimes têm algum tipo de vinculação, e o principal é que uma pessoa como Israel, o João Vitor, José Igor e o Maciel deveriam estar encarcerados, e é isso que a gente está pedindo aqui. Foram todos presos na DENARC 54 no dia 30 de setembro e foram liberados no dia 2. Menos de 24 horas praticaram diversos homicídios. Onde é que está o erro, secretário? Está na construção das provas, está na lei, está na ação do Ministério Público ou do Poder Judiciário? Não tem aqui erro, aí vocês têm que fazer a investigação. Vocês, como jornalistas, devem também investigar. Sempre cobram sem profundidade. Ontem eu fui cobrado por falta de ações. A ação aconteceu nessa semana. Então, eu vejo também, até o preparo dos jornalistas tem que ser maior para saber o que está sendo feito. Porque dizer que não está sendo feito prisões não é verdade. A gente tem feito prisões, tem atuado, agora a gente tem que fazer questionamentos. É um problema legal? É um problema judicial? É um problema processual? O que está acontecendo? Agora, esse debate deve ser franco, claro, e deve sentar à mesa todas as instituições. Esse garoto da secretaria, onde é que está a falha? Eu não tenho nenhuma falha, a gente cumpre nosso papel. A gente prende e encaminha para o judiciário. Nosso papel é esse. Agora, se quer questionar a decisão judicial, não cabe a nós. Vocês têm que também questionar outras pessoas, a sociedade, o próprio meio de comunicação. Então, a forma como há cobertura é uma forma que precisa ser melhor elaborada. O nosso papel é prender e encaminhar. Foi preso e foi encaminhado. Nós cumprimos nossa missão. E se cometerem outros crimes, vão ser presos e encaminhados novamente. Agora, uma pessoa foi presa, liberada, em menos de 24 horas, mata 3 pessoas, a gente tem que fazer esse tipo de questionamento. Esse garoto encontrado hoje é o mesmo que disse que quando o pai fosse morto, ele assumiria o tráfico? Recentemente vocês noticiaram isso. O Gilvan foi preso e o filho dele disse que iria assumir a boca de fumo do pai. Então, ele, lógico, é uma criança. Eu fico revoltado, eu fico triste porque eu tenho filhos. É uma criança que não sabe nem o que está fazendo. Mas o pai foi preso, foi solto e acaba que a família é vitimada nesse confronto, justamente porque há uma visão de que
esse encarceramento é ruim, quando na verdade a gente tem provas e a gente tem mostrado isso com números, com nossos núcleos, que o encarceramento é uma saída principalmente para os elementos violentos. Ou seja, quem é violento precisa ficar preso. É para ser liberado quem não comete crime violento. Então a gente tem vários tipos de crimes acontecendo aqui, em todos eles. Está aqui. Um exemplo aqui, o Juan foi preso 15 vezes. 15 vezes. Então, o que é que a gente pode fazer? Ou seja, será que a polícia não cumpriu sua missão por 15 vezes? O Gilvan, que foi baleado, estava com tornozeleira. O filho dele foi vítima. O Israel foi preso no dia 30. O João Vitor foi preso. O José Ico foi preso no dia 30. Foram liberados dia 2. O que é que a gente poderia fazer além do que foi feito? Me responda. Secretário, o senhor defende essa união de forças entre todos os atores, Ministério Público... Não tem união de força. O Poder Judiciário é independente. O nosso papel como Executivo é encaminhar. O Poder Judiciário ele tem autonomia, está lá na Constituição Federal, os poderes são independentes. Agora, há, por parte do debate público, a necessidade de a gente fazer mais levantamentos, mais informações. Eu estou muito tranquilo que o papel que a Polícia Militar e a Polícia Civil estão fazendo é um papel digno, porque eles atuam constantemente e não houve nenhuma falha na Zona Norte. Todas as operações foram tomadas, todas as medidas foram tomadas. Está aqui o Coronel Cheivo, o Coronel Galvão, o delegado Anchieta, o Marcelo, que é o da Metropolitana. Os algozes, aqueles que cometeram os crimes, foram presos nesta semana e já foram soltos. Se eles estivessem presos, eles não teriam matado. Tem pista do Israel, secretário, e o armamento que foi apreendido, a suspeita de que foi utilizado... Todos os materiais estão sendo feitos, a perícia, a gente se preocupou com a questão da técnica, então a gente comprou vários equipamentos, inclusive nós temos o sistema de balística, onde todos vão ser confrontados, nós vamos fazer análise, foram presos, foram encaminhados, feito tudo dentro do que diz a legalidade, a nossa polícia não é letal. Tem muita gente que pede para a gente matar, a gente não mata, é a polícia que menos mata no Brasil, porque a gente leva com seriedade. A gente leva esse trabalho aqui com muito compromisso. E todas as provas são produzidas dentro do que determina a Constituição e a lei. Agora, a gente pede que essas pessoas sejam responsabilizadas. Secretário, o senhor foi até a região da Zona Norte ontem. Está aí, portanto, o secretário Chico Lucas falando das providências, né, colocando também aí um desabafo em relação ao fato dos indivíduos não terem ficado presos. Que a gente tem uma crise, eu assumo a dianteira. Eu sempre disse que eu sou aqui um burocrata, eu não assumo o papel de líder. Então, todas as operações, quando são feitas pelo DRACO, pelo DENAC, pela Polícia Militar, quem dá entrevista é o Cheiva, é o Galvão, é o Charles, é o Samuel, é o Zanata. Mas quando tem uma crise, quem assume a dianteira sou eu. Como tivemos no Mocambio no ano passado, quando tivemos agora. Então, quando é para que tenha autoridade sendo exercida, eu vou lá. Ontem eu fiz isso porque eu percebi que havia necessidade da minha presença e não tem nenhum cunho que não seja estritamente de cumprir a ordem, como de fato foi cumprido. Nós passamos a madrugada, já foram presos os 3 e até o final do dia tenho certeza que todos os envolvidos vão ser encarcerados. Secretário, lá no... Esforço concentrado, 1 mês, vamos estar presente, agora a gente pede. Os que forem presos, que fiquem presos. Secretário, lá no Mucambinho, a polícia usou da estratégia de montar uma tenda, uma espécie de centro ali de comando para organizar melhor e planejar as ações policiais. Vai ser feito a mesma coisa, a estratégia ali é mais ou menos a mesma a ser adotada em relação a Santa Maria agora? É saturação, né? Nós estamos levantando todos os alvos, todas as vilas. Boa parte dos crimes aconteceram no Parque Brasil e no Leonel Brizola, né? Então, assim, não é nem toda a Zona Norte, né? Norte 2, você tem a Chapadinha, Santa Maria da Codipe, você tem outros bairros. A gente está focando naquelas zonas mais violentas. A gente vai colocar saturação, policiamento especializado. Todas as polícias vão cumprir mandado de prisão, a gente está fazendo vários pedidos de busca, vários pedidos de prisão e a gente também vai utilizar as nossas bases móveis. A gente vai deslocar boa parte delas para a região para trazer essa sensação de segurança, mas como eu disse, essa sensação é provocada por meia dúzia de elementos. Se eles continuarem encarcerados, nós não teremos problema. Se o Israel, o João Vitor, o Igor e o Maciel tivessem presos, a gente teria uma semana tranquila. Só isso. O senhor já vem falando, secretário, dos estudos para criar uma área específica ali naquela região de Teresina, uma área integrada de segurança. Esses últimos eventos apressam essas providências para implementar isso nesse momento? Não, na verdade, Teresina já é dividida. A tarefa aqui é dividida em 9 áreas. Nós temos a região central, a Norte 1,
Norte 2, Sul 1, Sul 2, Leste 1, Leste 2, Sudeste 1 e Sudeste 2. Cada um tem suas peculiaridades. Geralmente as zonas 1, Norte 1, Sul 1, Leste 1 e Sudeste 1 são áreas consolidadas, são bairros antigos, são conjuntos habitacionais. As áreas 2 são áreas de expansão, é onde você tem mais crimes violentos. Então, esses sempre foram nossa tônica. Por exemplo, a Sul 2, que era um problema, hoje nós temos índices baixíssimos. Nós estamos olhando ali a região do Torquato Neto, o Parque Ideal, a gente está fazendo todo esse trabalho. Na Sudeste 2, nós quase não temos mais homicídios na região Sudeste. Na Zona Leste também nós tivemos uma redução significativa. Infelizmente, a Zona Norte ainda tem essa peculiaridade. Nós fizemos operações, alguns líderes já foram presos, como, por exemplo, o Brizola, o Mamá, mas nós vamos continuar esse trabalho. E o principal é meia dúzia de elementos que trazem essa sensação de segurança. Se essas pessoas forem encarceradas, a gente vai ter, com certeza, o restabelecimento da ordem. Certo. Falou, portanto, o secretário Chico Lucas em relação a todas as providências que estão sendo adotadas e abrindo, a partir de hoje, uma intensificação do policiamento por lá na região, e atendendo aqui agora outras equipes da imprensa. Tem um batalhão, o 13º Batalhão de Polícia. A gente conversava com algumas pessoas ali e o senhor sabe o número de policiais ali. Ali, aquele batalhão é o batalhão suficiente para fazer a segurança ali? Olha, é o suficiente. Na verdade, a gente dividiu Teresina. Teresina tem 900 mil habitantes. São 9 áreas. Cada área tem mais ou menos 100 mil habitantes. Então, tem um mapa, eu disponibilizei já para vocês. Cada ISP, na verdade, a ISP Norte 2 tem uma população até menor. São 83 mil habitantes. Menos do que, por exemplo, outras áreas. A questão é essa. São alguns elementos, são algumas vilas. Leonel Brizola, Parque Ideal, a Lindalma Soares, que a gente está fazendo levantamento desses alvos, e o principal é que, assim que eles forem encarcerados, que eles fiquem presos, que a gente tem, com certeza, o restabelecimento da segurança. O senhor tem agendado, secretário, alguma reunião para entendimento, ou para melhor alinhamento com o Ministério Público, o Poder Judiciário, para que se cumpra essa intenção que o senhor diz, de tratar diferente esses elementos que são mais violentos, que precisam de um tratamento diferenciado? Olha, na verdade, o Poder Judiciário ele é independente. A gente também não quer aqui colocar a faca no pescoço de ninguém. A gente cumpre o nosso papel. Agora, a gente também quer que haja uma visão de que algumas pessoas elas precisam ter uma repressão estatal mais forte. Então, se uma pessoa é reincidente, comete vários crimes violentos, de roubo, de assassinato, elas precisam ser encarceradas, elas precisam ser segregadas do convívio social, porque elas são violentas. Uma pessoa que mata um jovem de 13 anos e uma menina de 16, e eu estava lá vendo os corpos ontem da menina de 16 anos, mais jovem que minhas filhas, eu fiquei estarrecido. Ou seja, um cara como esse, que faz um negócio desse, ele tem que ser preso, tem que ficar encarcerado. Se for solto, ele vai cometer outros crimes novamente. Então, é uma coisa que a gente tem que parar de ser leniente com esse tipo de conduta. E ali, o que mais chamou a atenção do senhor? Esse jovem, na verdade, é uma pobreza extrema. Não é racional a briga, é uma briga passional. Não tem sentido. Ou seja, geralmente as organizações criminosas, elas trabalham para ter lucro. Muitos deles a gente viu casas paupérrimas, até a atividade econômica, essa briga atrapalha até a atividade ilícita do tráfico. É muito mais, parece uma coisa de briga de família, né? Tanto é que a família do Israel contra a família do Gilvan. E sem nenhuma racionalidade. É uma coisa assim que eu entendo até como falta de civilidade, aí por isso que a gente tem que conscientizar com prevenção, com educação e mostrar que o caminho melhor é não enfrentar e não encaminhar para o mundo das drogas nem para o mundo da criminalidade. As famílias estão falhando também nesse contexto, secretário? Rapaz, eu tenho certeza que sim, todo mundo. Segurança é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, vejam só um exemplo, as blitz. Eu sou criticado por isso. Morre mais gente de acidente de moto do que assassinada no Piauí. Mas as pessoas insistem que a gente tem que flexibilizar as regras de trânsito. Então, parece que a gente não está preparado para ser um povo civilizado. A gente quer a barbárie mesmo. Morreu um cara ontem bebendo, andando de moto, morreu. Diversos, dezenas. Então, assim, a gente quer virar uma sociedade civilizada, moderna, mais respeitadora das regras, ou vamos deixar a barbárie correr solta? Então eu vejo que muita gente faz tipo de comentário porque mostra que a gente ainda precisa evoluir como sociedade.
Muito obrigado ao secretário Chico Lucas, atendendo aqui a imprensa e falando, portanto, das medidas a serem adotadas em relação específica à região da Grande Santa Maria, que enfrentou aí uma onda de violência. Joelson. Obrigado, Thiago Mello. Você viu aí a indignação do secretário de Segurança Pública que, como ele mesmo disse, né, faz o trabalho, faz as operações. A gente vê aí Draco 150, Draco 168, a polícia fazendo os trabalhos, as operações policiais no roubo de celular, no combate às facções criminosas. Agora, é preciso haver um pacto da sociedade toda, inclusive no que diz respeito à realização das blitz, na concordância dessas blitz, porque a gente precisa compreender esse Estado, que não é um Estado, vou dizer que seja um Estado de guerra, mas é um Estado de combate à violência que exige severidade no cumprimento das normas que estão estabelecidas. Existe, claro, as imposições legais, que a polícia está lá cumprindo, mas existe também a necessidade de ser duro com essas pessoas que estão cometendo esses crimes. O que aconteceu na Zona Norte ontem foi um negócio pavoroso para toda a comunidade que vive lá e para toda a cidade de Teresina. Você vai acompanhar mais ou entender melhor esses casos na reportagem de Thiago Mello. O corpo passou mais de 12 horas dentro deste terreno, vizinho a uma barbearia no conjunto Leonel Brizola. Eliton Emanuel Patrício dos Santos Alves, de 13 anos, sofreu um tiro que atravessou o braço e acertou o tórax. A morte entra no contexto dos ataques ocorridos ontem à noite na região do Parque Brasil e Leonel Brizola. A barbearia foi um dos lugares atacados na noite de ontem. Daqui saíram 3 pessoas feridas para o hospital. Um homem monitorado por tornozeleira eletrônica, identificado como Gilvan, um suposto cliente cujo nome seria Marques e uma criança do sexo feminino, de 13 anos de idade. O Wellington estava no local e, a princípio, foi dado como desaparecido. A hipótese da polícia é que ele tenha sido baleado e depois buscado abrigo no terreno ao lado. Só hoje de manhã, o corpo foi encontrado. Ele, a vítima, agora de manhã que o corpo foi localizado, foi vítima ainda ontem à noite. Mas ele fugiu logo após receber o disparo de arma de fogo, saltando o muro do quintal da residência, mas veio a tombar nos fundos de um imóvel abandonado, já tentando pular para outra casa durante a fuga. A família, infelizmente, achou que ele tinha fugido, mas acabou que ele tinha tombado no imóvel vizinho e veio a falecer em razão do disparo de arma de fogo. Esse adolescente tem algum antecedente, delegado? Até o momento, pelo que nós puxamos ali, não, mas nós vamos verificar ainda no departamento direitinho. Na rua, há marcas de sangue deixadas pelos feridos quando saíram em busca de socorro após o ataque. A barbearia já sofreu diversas buscas do Departamento de Combate ao Narcotráfico e outras forças da polícia. Com a morte de Eliton, sobe para 4 o número de assassinatos ocorridos ontem na região. A primeira a morrer foi uma jovem de 19 anos grávida de 4 meses. Bárbara Tereza foi baleada e faleceu no Hospital Mariano Castelo Branco. De acordo com a Secretaria de Segurança, o homicídio dela desencadeou uma vingança deflagrada pelo marido, Israel Damasceno dos Santos, membro do PCC. Uma adolescente de 16 anos foi assassinada dentro de um supermercado e um homem identificado como Francisco das Chagas, de 44 anos, também foi morto a tiros. Os eventos deixaram outras 5 pessoas feridas a bala, entre elas 2 crianças. O secretário de Segurança, Chico Lucas, foi à região ontem à noite acompanhar os procedimentos. O policiamento foi reforçado. Hoje pela manhã, 2 suspeitos de participação nos ataques foram conduzidos pela PM ao DHPP. Os homicídios têm relação com a guerra entre as facções criminosas PCC e Bonde dos 40. Gravíssimo, o Thiago Mello segue ao vivo aqui com a gente para trazer mais informações a respeito desse caso. Thiago, então, pelo que nós vimos na reportagem, 4 pessoas morreram, 5 ficaram feridas, um negócio realmente muito grave, absurdo. Agora, tudo gira em torno de 2 pessoas, Gilvan e Israel. Esses caras se desentenderam lá, sabe-se lá por quê, e agora está tendo toda essa matança lá na região, né, Thiago? Verdade, Joelson. O que a gente conseguiu levantar, com os investigadores, policiais que estavam por lá? O Gilvan, ele mora numa residência onde funciona também uma barbearia. Esse local já foi alvo de, pelo menos pela contabilidade que a gente fez, de delegacias especializadas, 6 buscas policiais dos últimos tempos. O delegado Thales fez uma prisão lá, o DENARC fez a prisão do próprio Gilvan, que foi baleado ontem, recentemente,
origem da esposa dele. E teve uma situação que ganhou grande repercussão, Joelson, inclusive, é de que quando o Gilvan e a esposa foram tirados de dentro da barbearia, o delegado Charles, delegado do Draco, ele ouviu o filho menor de 13 anos dizendo que se comprometia em dar andamento nos negócios do pai, né? Foi algo que chamou muita atenção isso. E esse garoto que deu essa declaração, que tocaria a atividade criminosa no lugar dos pais, é justamente o menino que foi encontrado morto hoje, né? Então, são muitos fatos destacados desse que tem como pano de fundo o contexto maior, esse conflito entre Bonde dos 40 e PCC naquela região de Teresina. Reforçando para quem está chegando agora, o secretário de Segurança anunciou uma ofensiva da polícia em relação a esses criminosos, ações que começam a partir de agora e vão até novembro, né, com levantamentos, cumprimentos de ordens de prisão, também policiamento ostensivo, o que a polícia chama de saturação, né, manter uma presença ainda maior policial naquela região da cidade. Antes, Cheivan Lopes está dando declarações aí, você pode ficar à vontade para pegar essas declarações, a gente trazer aqui falas ao vivo do comandante da Polícia Militar do Estado do Piauí, que certamente também, né, vai trabalhar intensamente nesse momento da saturação. Está aí Tiago Melo, ao lado do coronel, do comandante Cheivan Lopes. Tiago. No que cabe à Polícia Militar, como é que vai ficar esse trabalho intensificado anunciado pelo secretário a partir de agora? Vai ficar como sempre fizemos, como sempre temos feito. Não houve falhas da Polícia Militar, não houve falhas. Mesmo com as tropas deslocadas para o interior, nós não tivemos problemas de solução de continuidade. O policiamento existe. Ah, mas por que acontecem essas mortes? Fica a pergunta. Estavam todos presos, recentemente. Então, temos indivíduos que, lamentavelmente, são periculosos. Eles não têm amor à vida. Eles estão numa disputa por território, uma guerra familiar com ideologias e com grupos faccionados, rivais. Então, eles estavam presos, foram presos dia 30 de setembro. Estão soltos desde o dia 2. Os demais integrantes, tomando conhecimento, vão atacar para matar. Foram à casa do Israel para matá-lo. Não conseguiram matar a sua esposa, grávida de 4 meses. Isso deu uma revolta no Israel, rompeu a tornozeleira e foi para cima para se vingar, cometendo uma série de atentados contra os seus desafetos. Como evitar isso? Fazendo nosso papel, o que fizemos. Estavam todos presos. Foram soltos e esses indivíduos estando soltos, eles estão cometendo suicídios ou morrendo. Então eles soltos... Homicídios. Homicídios. Eles são nocivos. Eles vão matar os seus desafetos ou vão morrer por eles. Então, eles sendo presos é um alento, porque eles não vão cometer, não vão matar e também não vão morrer, até a própria proteção para eles. Então, foram presos, colocados à disposição das autoridades, foram soltos, estão agora sendo procurados, uma parte está presa e é questão de tempo para o restante serem presos novamente e serem colocados à disposição da justiça. Tantas quantas vezes preciso for, nós vamos cumprir nosso papel e estamos cumprindo. Há pistas do Israel nesse momento? Com certeza. Estamos monitorando, nós vamos prendê-lo, é questão de tempo e colocar à disposição da autoridade judiciária. A polícia trabalha com quantos nomes envolvidos nesses ataques? Olha, esse especificamente, nós temos aí 5 envolvidos, 3 estão presos, por parte do Israel contra a família do Gilvan e os seus mais membros que fazem parte da sua facção, e também temos aqueles que foram atentar contra a vida do Israel, né, que são 2 ou 3 que estão identificados, que também são alvos de nossa operação para prender. Fora isso, temos catalogados outros indivíduos faccionados que são alvos de operações que já estamos aguardando a expedição do mandado de prisão para podermos montar mais outra operação, como fizemos com Israel, que prendeu ele no dia 30 de setembro, colocou à disposição, que ele foi solto. Então, vamos montar outra operação. Essa operação agora, que está em andamento, é para prender esse caso concreto dessa madrugada. Mas tem outras operações em andamento que vamos prender, cumprir esses mandatos para poder colocar à disposição do judiciário. Nosso papel está sendo feito, em modéstia parte, com muito compromisso, com muita dedicação. Muito obrigado, Coronel Cheivan Lopes, comandante-geral da Polícia Militar do Piauí. Joelson. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago Melo, pelas informações. É um negócio absurdo, gente. Eu sei que tem gente aqui que está acreditando no que está vendo, não está acreditando no que está ouvindo, mas uma guerra lá, de sei lá do que é que eles fazem parte, levou a tudo isso que você está vendo. E olha, e tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que vale para as comunidades. A gente tem visto muita gente
achando um barato a história desses grupos aí que estão ocupando regiões. Jovens achando que podem fazer parte, falando a respeito desse assunto. O exemplo está aí, o garoto de 13 anos, que, como disse o secretário, não sabe direito quais avaliações que faz em relação ao episódio, disse que ia cuidar do negócio do pai, agora está, infelizmente, morto aí por essa guerra. Porque qual é a perspectiva de futuro que isso dá para um jovem? Nenhuma. Então, a população precisa abraçar aquilo que é dito pelas autoridades sobre a importância de combater essas facções criminosas, a importância de salvar os bairros, as cidades do estado do Piauí, o Brasil mesmo, porque esse negócio não nasce aqui, desse tipo de situação. É muito violento o que está acontecendo lá e, certamente, assim como aconteceu no Mocambinho, na zona norte de Teresina, a resposta policial vai funcionar. Que todos possam participar desse trabalho de combate à violência que acontece agora, esse grito de guerra contra os grupos criminosos no estado do Piauí.